Fala, rapaziada esperta do Mundo Edu, heróis do Mundo Edu que estão obstinados aí lutando pela vaga na universidade. Continuamos com nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, parte 2. Eu sou o professor Bussunda, este é o Mundo História e esta é a nossa vinheta. Cadê? Olha só, moçada, na aula anterior, Guerra Fria parte 1, nós estávamos falando sobre as estruturas que se formaram pela Guerra Fria. Nós acabamos falando também sobre alguns conflitos como a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã, que foi a grande derrota dos Estados Unidos. E hoje nós chegamos à América e falamos sobre a implantação do socialismo dentro de algumas regiões do nosso continente. Enquanto os Estados Unidos estavam preocupados lá com a Ásia, com o leste europeu, com os arredores da União Soviética, o socialismo chegou no nosso continente, em Cuba, em 1959, com a Revolução Cubana. Só que assim, moçada, você deve atentar para uma coisa. A Revolução Cubana, ela aparece muito mais como uma reação anti-imperialista, pelo menos em seu princípio, do que realmente como um movimento socialista. O jovem advogado Fidel Castro, ele lutava lá nos anos 50 em Cuba contra a família Batista, do ditador Fulgêncio Batista, que na verdade viu transformado Cuba praticamente num bordel dos Estados Unidos. E moçada, não falo bordel exagerando, né? Nos Estados Unidos estavam em alguns estados proibidos as bebidas alcoólicas, os jogos de azar, a prostituição, e alguns homens muito ricos dos Estados Unidos, eles iam para Cuba justamente para aproveitar-se das bebidas, dos jogos de azar e das prostitutas. Cuba era basicamente um país sem um modelo próprio de desenvolvimento e servia como quintal ou, como já falei, bordel dos Estados Unidos. E Fidel Castro lidera um movimento nacionalista que não era ainda socialista e que queria derrubar Fulgêncio Batista, e Fidel Castro acaba sendo preso por conta disso. A ditadura de Fulgêncio Batista perseguia a oposição, prendia gente, matava pessoas, e Fidel, preso por algum tempo, depois de libertado, acaba conhecendo Ernesto Che Guevara, o jovem médico argentino que excursionava, que passeava pela América Latina, ia conhecendo o seu continente e ia assimilando os ideais marxistas, socialistas de mundo. Foi então que a dupla Fidel Castro e Che Guevara organizaram a Guerrilha de Sierra Maestra no final dos anos 50 para fazer oposição à ditadura de Fulgêncio Batista. A Guerrilha de Sierra Maestra, moçada, que depois serviria de modelo para muita gente no continente, inclusive algumas guerrilhas que apareceram no Brasil aqui na época da ditadura militar, porque era uma guerrilha pequena, de caráter rural, mas que conseguiu ir cooptando, conseguiu ir trazendo a população para o seu lado para depois derrubar o Fulgêncio Batista. Exatamente no dia 1º de janeiro de 1959, os guerrilheiros de Sierra Maestra tomavam Havana, a capital de Cuba, e Fulgêncio Batista havia fugido para os Estados Unidos da América, os seus parceiros. Só que aí, moçada, volto a dizer o que eu falei para você antes. Isso aqui era muito mais uma reação anti-imperialista. Fidel Castro e os caras que estavam o cercando, eles queriam libertar Cuba das garras norte-americanas. Eles não tinham ainda em mão um projeto socialista. Apesar de que o que Fidel fez na época era muitas vezes entendido como socialismo. Ele começa a fazer uma reforma agrária, ele nacionalizou algumas grandes empresas e bancos, e isso já era um soco na boca do estômago dos Estados Unidos. Obviamente, moçada, como se tratava de um movimento revolucionário armado, muita gente foi presa, muita gente morreu, muita gente fugiu de Cuba naquele instante e nós começamos a ter uma agitação. Mas mesmo assim, os historiadores concordam que era
um projeto nacionalista que estava se desenvolvendo em 59 e que não era necessariamente um projeto socialista. Porém, moçada, em 1961, a CIA havia treinado alguns fugitivos cubanos que haviam ido para os Estados Unidos e tentou derrubar Fidel no ataque à Baía dos Porcos, ou no fracassado ataque à Baía dos Porcos. Rapaziada, é depois desse ataque dos Estados Unidos, promovido na verdade pela CIA, que Fidel Castro resolve ir para o lado da União Soviética. E aqui, moçada, nós temos a imagem. Fidel Castro recebe Nikita Khrushchev da União Soviética. Tinha bebido um pouquinho, Nikita. Mas de qualquer forma, rapaziada, em 1961, depois do ataque à Baía dos Porcos, Cuba aderia oficialmente ao bloco socialista e agora sim, Cuba era oficialmente um país socialista e a gente considera que ela fez essa transição. De uma revolução nacionalista em 1959, eles foram indo e migrando até o socialismo, principalmente depois do ataque à Baía dos Porcos. Rapaziada, isso em especial é que gerava um pavor aos Estados Unidos da América. Governos nacionalistas ou de tendência nacionalista poderiam vir a migrar para o socialismo depois disso. Ainda para fecharmos os desencadeamentos da Revolução Cubana, 1962 apresentou uma das crises nevrálgicas da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba, a quase terceira guerra mundial. Gente, a União Soviética estava instalando uma base de mísseis nucleares em Cuba. E a partir de Cuba, velho, tu pode destruir boa parte dos Estados Unidos, porque é pertinho dos Estados Unidos. E foi aí que o presidente John Kennedy entrou em ação e ameaçou a União Soviética de retaliação nuclear caso ela realmente instalasse os mísseis lá em Cuba. Foram dias tensos, moçada, em que, na verdade, se corria o risco, sim, de ter uma hecatombe nuclear, de existir um ataque nuclear dos Estados Unidos à União Soviética, de a União Soviética atacar os Estados Unidos e nós poderíamos ter a qualquer momento a Terceira Guerra Mundial. Depois de alguns dias de negociação, a União Soviética parou, desistiu de estabelecer as bases de mísseis em Cuba, mas o que quase ninguém fala, os Estados Unidos retirava também uma base de mísseis que ele tinha na Turquia. Tipo, Cuba está para os Estados Unidos, assim como a Turquia está para a União Soviética. Resolvia-se a crise dos mísseis de Cuba e nós não tivemos a Terceira Guerra Mundial. Mas, moçada, tivemos mais países socialistas aparecendo na América. Agora, o destaque vai ser o Chile, através do socialismo chileno de 1970. Enquanto o Fidel Castro estava lá em Cuba, fumando seu charuto, tranquilo, administrando um país socialista, o Chile apresentou um outro tipo de socialismo para o nosso continente. O socialismo via eleições, a via chilena para o socialismo. Não era, moçada, um socialismo através de uma guerra, de uma revolução. Era um socialismo que estava se estabelecendo ou que iria se estabelecer através da via eleitoral. O médico Salvador Allende, líder da UP, da Unidade Popular, uma congregação de partidos de esquerda, acabou vencendo as eleições em 1970. E sua proposta era fazer o socialismo, implementar mudanças que levassem ao socialismo dentro do seu país. O início do seu movimento, moçada, contou com a nacionalização de algumas empresas, em especial, gente, a nacionalização do cobre, a grande riqueza do Chile naquele momento. Interessantemente, moçada, o cobre ele estava sendo explorado por empresas norte-americanas. E quando o Salvador Allende anunciou a nacionalização do cobre, as empresas norte-americanas, junto com o governo norte-americano, vão começar a fazer grande campanha contra Salvador Allende. Na agenda de Allende também estava a reforma agrária que iria ser implementada no Chile. Mas, moçada, o único governo socialista eleito do mundo, o único socialismo via eleitoral, passava a sofrer uma oposição sistemática
de militares, de setores da mídia, de grandes donos de indústria, e a gente sabe hoje que os Estados Unidos, através da CIA e dos seus agentes, tentavam minar, tentavam implodir o governo de Salvador Allende. Moçada, e foi no meio de uma série de agitações que envolviam aí greves de caminhoneiros, financiados pela CIA, movimentos militares que recebiam apoio da CIA, que Salvador Allende começou a se enfraquecer e viu nascer um golpe militar contra ele em 1973. 11 de setembro de 1973. Sim, moçada, o Chile também tem o seu 11 de setembro. O dia do golpe militar do general Augusto Pinochet, quando covardemente a Força Aérea chilena ela acaba atacando o Palácio de La Moneda, onde estava o presidente, sobrevoando, atacando com mísseis, atirando no palácio, e o presidente isolado acaba cometendo suicídio, e isso possibilita a ascensão dos militares ao poder naquele país. Era o fim de um projeto socialista, moçada, e o início de uma das mais perversas ditaduras militares da América Latina, a ditadura de Augusto Pinochet. O Pinochet matou opositores do seu regime, fuzilados no estádio de futebol de Santiago, no Chile. Pinochet perseguiu, reprimiu, torturou, e Pinochet está envolvido também na Operação Condor, uma das operações de espionagem aí entre os regimes militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile e outros países, para pegarem os inimigos dos regimes militares aqui na América do Sul. Um socialismo a menos, o socialismo democrático do Chile, foi abafado em 1973. Cara, moçada, é bom a gente destacar que a essa altura movimentos apareciam em todo o continente. As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, estavam desde os anos 60 na Colômbia com um movimento socialista, o Sendero Luminoso no Peru e outros movimentos espalhados, onde podemos incluir guerrilhas do Brasil como a Vanguarda Popular Revolucionária, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e quem se inspirava muito na guerrilha do Fidel Castro e da Sierra Maestra, os comunistas que estavam envolvidos no meio da floresta amazônica nos anos 70, na guerrilha do Araguaia. O socialismo, moçada, era uma possibilidade muito concreta, era uma quase realidade para muita gente da América Latina na época dos anos 60 e dos anos 70. E agora chegou a vez da Nicarágua fazer a sua revolução socialista em 1979, a Revolução Sandinista ou Revolução Nicaragüense de 1979. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, a Frente Sandinista, os sandinistas, eles enfrentavam a ditadura da família Somoza e enfrentavam o ditador Anastácio Somoza no final dos anos 70. Vejam vocês, moçada, a Frente Sandinista, ela era uma homenagem a Augusto César Sandino, que morreu em 1934 enfrentando Anastácio Somoza. Tá, mas Mussunda, 34 Anastácio Somoza já era ditador, e 79 ele ainda era ditador? Pois é, moçada, era o Anastácio Somoza avô, e em 79 o neto, que também chamava Anastácio Somoza, e os sandinistas, em homenagem a Augusto César Sandino, criam essa guerrilha que tem um modelo rural, lembra a guerrilha de Cuba. E, moçada, tu vivia na Nicarágua, que era um país muito pobre, um país que havia sofrido recentemente um terremoto, e ONU, países e tal, mandaram ajuda para a Nicarágua. E a família Somoza pegou toda a ajuda para si e para seus amigos. Rapaziada, nós vivíamos essa situação em vários países, famílias oligárquicas tradicionais, ditatoriais que governavam países, e por isso que eu te falei, em muitos países apareciam guerrilhas como a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Com grande apoio popular, Daniel Ortega, líder da Frente Sandinista, acaba em 79 conseguindo tomar o poder lá na Nicarágua e implanta, a partir de então, uma série de medidas socialistas. Foi feita uma reforma agrária no país,
Foi feita a nacionalização de empresas, a supressão do pagamento da dívida externa e uma série de transformações, moçada, que começavam a implementar o socialismo em outro país da América Latina. Mas, assim como em outros países, os Estados Unidos iriam lá para intervir e não deixar aquilo que eles chamavam de um monstro socialista se expandir pelo continente. Os Contras, que eram guerrilheiros treinados em países vizinhos da Nicarágua, começavam sistematicamente a atacar o governo sandinista. Os Contras tinham financiamento dos Estados Unidos da América. Rapaziada, depois de anos desgastados aí pela briga contra os Contras, pelo isolamento promovido pelos Estados Unidos aos países socialistas, a Nicarágua estava enfraquecida e em 1990 eles tentaram uma eleição para implementar um socialismo mais democrático dentro daquele país. Os norte-americanos botaram muita grana nas eleições de 1990 para que Daniel Ortega, líder dos sandinistas, perdesse as eleições. E com a ajuda de fora, Violeta Chamorro, que não era exatamente uma subserviente aos Estados Unidos, mas não era socialista, ela acaba vencendo essas eleições em 1990, que é o ano em que acaba a Revolução Sandinista e termina o socialismo na Nicarágua. Vejam vocês, moçada, o final do socialismo na Nicarágua corresponde mais ou menos ao momento em que nós estamos voltando nossas atenções de novo para a Europa e para a União Soviética em específico. Moçada, estamos falando dos anos 80, da época que a gente pode falar que estava acontecendo a crise do socialismo real. A época em que a União Soviética, aos poucos, começou a enfrentar muitos problemas e se desintegrar. Nós podemos falar, gente, que a União Soviética tinha dois problemas principais. O excesso de burocratismo, tudo era muito, tem que pedir para esse, pedir para aquele, existe uma série de entraves e também o atraso tecnológico, porque a União Soviética ainda tinha uns automóveis muito defasados, ainda tinha tecnologia industrial muito defasada e o mundo ocidental capitalista avançava nos anos 80 e deixava a União Soviética para trás nesse sentido de tecnologia. Os Estados Unidos, por exemplo, rapaziada, entravam nos anos 80 na era Reagan. O presidente Ronald Reagan, que assume em 1980 e ficará por 2 mandatos, ele é o cara que começa a reativar a Guerra Fria. O presidente Reagan, junto com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, são conhecidos a nível mundial como os precursores das ideias neoliberais, as ideias de Estado mínimo. Os governos começam a desregulamentar a economia, fazer privatizações, fazer corte de gastos públicos em alguns setores, justamente para dinamizar o capitalismo. As grandes empresas podiam desenvolver-se mais, podiam investir mais em tecnologia porque reduziram alguns encargos. E aí, moçada, os Estados Unidos e logo depois a Inglaterra pareciam apresentar um melhor modelo econômico perante uma União Soviética burocratizada e atrasada. Depois de alguns anos do Acordo de Não Proliferação de Armas, de 1972, o SALT, o Acordo de Limitação de Armas Estratégicas, o presidente Reagan resolve reativar esse processo de corrida de armas através do projeto Guerra nas Estrelas. O projeto Star Wars. O projeto, moçada, que previa satélites de observação e proteção para os Estados Unidos, baterias de mísseis antimísseis cercando o país e também fora do país, para evitar que os Estados Unidos pudessem ser atacados por algum foguete com ogivas nucleares lá da União Soviética. Desde a época do projeto Guerra nas Estrelas, os Estados Unidos seriam intransponíveis pela via aérea, pela via naval, pela via terrestre ou por qualquer via. É impossível atacar os Estados Unidos em seu território, a não ser que você seja o Bin Laden e resolva sequestrar algum avião. Mas, moçada, enquanto isso,
a União Soviética tentava se reorganizar, tentava se reestruturar, e quem começava a fazer isso era Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética a partir de 1985. Indício de uma nova postura e de um novo tempo, Gorbachev foi o rapaz que mandou retirar as tropas soviéticas que ocupavam o Afeganistão. O Afeganistão era uma espécie de Vietnã para os soviéticos, onde que os soviéticos estavam apanhando muito dos guerrilheiros do Talibã. Aliás, moçada, quem apoiava o Talibã eram os Estados Unidos nos anos 80. Os Estados Unidos apoiaram tanto o Talibã que eles mandaram o seu maior guerreiro de todos os tempos para o Afeganistão para ajudar os caras da guerrilha islâmica. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que John Rambo, que foi ao Afeganistão ajudar os Talibã. Who is this John Rambo? Your worst nightmare. Moçada, mas o fato é que em 1985, Gorbachev resolve retirar as tropas do Afeganistão. Gorbachev também começava a fazer uma série de políticas para renovar a União Soviética e reestruturar a União Soviética, como a perestroika e a glasnost. A perestroika vem do russo e quer dizer literalmente reestruturação. Gorbachev queria reestruturar a economia soviética, queria dinamizar essa economia e possibilitar o fim do burocratismo. E glasnost vem do russo também, quer dizer transparência. Mikhail Gorbachev preferia dar transparência de contas do governo, permitir inclusive que alguns jornais que não fosse o jornal oficial do governo, o Pravda, pudessem lançar notícias e criticar alguns dados e algumas coisas do governo. E Gorbachev apresentava então um novo projeto para renovar o socialismo, para preparar o socialismo, de repente, para adentrar de uma forma diferenciada ao século XXI. Indício dos novos tempos, moçada, está em 1989, quando Gorbachev ordenou a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim havia sido construído, gente, em 1961, justamente pela União Soviética, para evitar a evasão de pessoas que saíam da Berlim Oriental socialista e iam para a Berlim Ocidental capitalista. Famílias haviam ficado divididas, pais e filhos ficaram separados, maridos e mulheres ficaram distantes por conta do muro, mas Gorbachev queria demonstrar uma nova época, sem muros, sem barreiras, onde que o socialismo renovado iria apresentar essa nova proposta para o planeta todo. Entretanto, rapaziada, o pessoal mais das antigas do Partido Comunista, a linha dura, não aceitava isso. E em 1991, militares vinculados à linha dura do Partido Comunista acabaram dando um golpe em Mikhail Gorbachev e prenderam-no, evitando que ele continuasse a ser presidente da União Soviética. E foi aí que começaram movimentos contra esse golpe, incluindo como um dos principais líderes Boris Yeltsin, presidente da Rússia. Tá, mas espera aí, Bussunda, não entendi. Daí tu falou que o Gorbachev ele era presidente da União Soviética e esse Boris aí, presidente da Rússia. Não tem uma confusão aí? Olha só, gente. A União Soviética era composta por 14 países. O maior deles, a Rússia. Depois existiam vários países ali, como a Estônia, Letônia, Lituânia, Rússia Branca, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Kurdistão, aqui não estão, ali estão, nunca serão. Essas coisas assim. Gorbachev era presidente da União e Yeltsin era presidente de um dos países da União, que era a Rússia. E Yeltsin resolve ir às ruas, junto com a população, para criticar o golpe a Gorbachev. O fato é que agitações se seguiram, rapaziada, em diversos países da União Soviética, e aí a linha dura, com medo de perder um poder central, acabou tendo que libertar Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev sai, reassume o poder, mas a União Soviética estava esfacelada. Alguns países, como Estônia, Letônia e Lituânia, os países bálticos, já haviam anunciado a sua saída da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As agitações de massa, que eram grandes, acabaram enfraquecendo cada vez mais o governo central da União, e Gorbachev foi à TV,
no dia 25 de dezembro de 1991, o dia em que os Estados Unidos da América recebeu o melhor presente de Natal de todos os tempos que ele já tinha recebido. Mikhail Gorbachev anunciou o fim da União Soviética. Vejam vocês, moçada, a União Soviética ela não caiu por uma bomba atômica dos Estados Unidos, pela alta inteligência norte-americana infiltrada nos Estados Unidos, não caiu porque os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico à União Soviética, não. A União Soviética caiu pelas contradições internas do seu próprio regime. O socialismo real, como muitos historiadores chamam os socialismos do século XX, o socialismo real entrou em colapso e a União Soviética se foi. Era o fim da Guerra Fria, era o fim de uma era marcada aí pela oposição capitalismo e socialismo. E aí de repente tu vai dizer, mas Bussunda, mas tem uns países socialistas, tipo Cuba ainda hoje, tipo a China. Só que, gente, nenhum deles é considerado tão poderoso e ameaçador ideologicamente ou militarmente como foi a União Soviética. Começamos aí um processo de mudanças a nível de mundo que fizeram com que se estabelecessem relações aí neoliberais a partir dos anos 90 e o socialismo perdia espaço. Vamos ter um filósofo norte-americano, Francis Fukuyama, que vai escrever o livro O Fim da História e o Último Homem, afirmando que o capitalismo venceu e que não tem mais o que fazer. Gente, estamos aí há mais de 20 anos pós-União Soviética. Qual o caminho do mundo? Temos ainda socialismo ou capitalismo nessa disputa? Não temos mais socialismo? Qual o tipo de capitalismo? Qual o tipo de modelo econômico? Como fazer para aprimorar o mundo? Tem que ter socialismo? Não precisa ter? É obrigatório ter? Estas são questões em aberto depois da queda da União Soviética. Certo, moçada? Com isso, fechamos a Guerra Fria, fechamos aí as disputas que existiram entre dois blocos e que acabaram morrendo com o fim da União Soviética. O futuro, moçada, político, econômico do mundo a gente não sabe. A gente sabe do teu futuro, que é a aprovação. Se tu continuar firme nos estudos, se tu continuar 100% com a gente do Mundo Edu, como a gente está contigo. Certo, rapaziada? Segue forte, vai estudando e vamos nós rumo ao ponto mais alto do Enem, que é o topo. Certo? Um grande abraço, até a próxima aula. #partiu.